chegou o momento de fazer o lançamento das nossas lajes e a gente vai revisar também a NBR 6120, que é a norma que fala sobre cargas para edificações. Então agora nós precisamos lançar as lajes aqui do pavimento da cobertura e essa lajinha aqui também do reservatório, porque aqui no térreo o que nós vamos ter é contrapiso. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito aqui de TQS. Pessoal, estamos chegando aqui no final da modelagem da estrutura. Nós vamos lançar a laje, depois vai ficar faltando lançar as fundações, que eu vou lançar aqui as estacas. Então o que vai acontecer agora? Nós vamos fazer uma pequena revisão na NBR 6120, que é a norma aqui, que ela fala sobre ações para cálculo de estruturas e edificações, para saber qual vai ser a carga que a gente vai lançar nessas lajes, né? E também vamos aqui finalizar o lançamento dessa laje aqui no cobertura, né, no forro, e também aqui essa lajinha aqui no topo do reservatório. Pessoal, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, feedback é importante. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos lá então. Atenção aos links aí da descrição também. Arquivos para baixar. O link da playlist também está aí para vocês, tá? Para vocês salvarem essa playlist. Vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui? Ó? No térreo eu não vou fazer nada agora. Vou vir aqui no forro e vamos lá. NBR 6120. Essa norma aqui fala sobre ações para o cálculo de estruturas de edificações e nós temos algumas tabelas aqui muito importantes. Primeiro, nós temos aqui peso específico de materiais. Então, aqui, tá vendo? Ó? Muito importante, hein? Na falta de determinação experimental mais rigorosa, pode ser utilizada a tabela 1 para valores característicos nominais mínimos de peso específico aparente dos materiais de construção. Ou seja, para cada um desses materiais, vamos supor que você queira calcular ali a carga que vai ali em uma laje, por exemplo. O que eu tenho de carga naquela laje? Eu tenho o peso próprio, eu tenho ali a camada argamassa de regularização, eu posso ter ali uma argamassa de assentamento de um piso cerâmico, eu posso ter ali uma pequena argamassa para poder dar o acabamento final, eu posso ter uma camada de piso de madeira, né? Ali cada um com os seus respectivos ali, né? Revestimentos e também camadas de assentamento. E cada um desses materiais, se você não tiver o peso específico, você pode utilizar essa tabela aqui, né? Se você não souber exatamente. Exemplo, o que eu faço, por exemplo, para porcelanato, sendo que deve ter piso cerâmico aqui em algum lugar. Tá vendo? Tem porcelanato aqui. Eu prefiro pegar o catálogo do fabricante. Eu dou uma olhadinha na caixa, vejo o peso, por quê? O peso pode ser maior do que esse daqui. Então, muito cuidado, tá? Mas a norma ela passa a referência aqui pra gente. Uma outra questão importante, lembra que a gente conversou lá de carga de parede? Nós ainda vamos lançar as cargas nas paredes, das paredes, em outra aula. Mas olha só, tabela 2, alvenaria. Essa norma ela foi revisada em 2019. Ela ficou um bom tempo sem revisão essa norma, acho que era de 80, se eu não me engano. Então agora, nessa última revisão, eu já tenho aqui as cargas de alvenaria com base na espessura nominal e também da espessura dos revestimentos. Vamos lá, alvenaria de vedação, que é o nosso caso. A gente vai utilizar bloco cerâmico vazado, ou tijolo, né? Aqui o que nós temos? Ó, provavelmente o nosso vai ter largura de 11,5. Se eu tiver aqui sem revestimento, qual que é a carga? 0,9 o quê? Quilonewton por metro quadrado. Eu ainda tenho que multiplicar pela altura da parede para chegar na carga linear ao longo da viga. Então aqui o que nós temos? Ó, aqui eu tenho 1 centímetro e 2 de revestimento. Bloco cerâmico vazado, então 0,9 sem revestimento, 1,3 com 1 centímetro de cada lado, é por face, tá? E 1,7 quilonewtons por metro quadrado, se eu tiver 2 centímetros, que é uma situação muito parecida com a nossa, no nosso projeto. Então aqui em parede, ó, lembra que eu falei para vocês, vou dar um duplo clique na viga, a gente já viu esse comando de carga distribuída em todos os vãos? Quando eu coloco em alfanumérica, quando eu coloco por unidade de área mais altura de parede, eu tenho esse aqui cadastrado, ó, que é o tijolo furado com 15 centímetros. Ele está dando 0,18 tonelada força por metro quadrado. E aqui está dando quanto?
0,17. Por quê? Porque aqui está em quilonewton por metro quadrado. Então ficaria quanto aqui? 0,17 tonelada-força por metro quadrado. Ou seja, eu vou utilizar esse daqui, que eu estou um pouquinho ainda, né, acima ali da norma, né, e estou indo aqui, enfim, a favor da segurança. Só que é por metro quadrado. Então eu vou ter a carga linear quando eu digitar a altura da parede. E a gente vai fazer isso provavelmente na aula seguinte ou na próxima. E agora, o que nós temos aqui? Ó? Vamos lá. Falei isso com relação à parede. E com relação à laje, pessoal, tem uma tabela aqui que é muito importante também, que é a tabela aqui, valores característicos nominais de carga variável. Então, para cada tipo de edificação, eu tenho as cargas de utilização, as cargas variáveis, as cargas de uso daquela edificação. No nosso caso, a nossa obra ela é residencial. Aqui, ó, edifícios residenciais. Se eu tivesse laje tipo, exemplo, um sobrado, eu iria colocar em dormitório carga de 1,5 kN por metro quadrado, né, que dá 150 kg por metro quadrado, ou 0,15 tonelada-força por metro quadrado. Sala, tá vendo? Ó, quase tudo fica aqui com 1,5 kN por metro quadrado, ou 150 kg por metro quadrado. Laje forro, teve uma atualização aqui na norma, ele coloca bem pouquinho aqui, tá vendo? Ó? Forros acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais. Aqui está 0,1 kN por metro quadrado. É muito pouco. O que eu vou fazer? Ó, eu vou aqui, inclusive, até um pouquinho a favor da segurança e vou fazer o seguinte. O que nós temos aqui? Nós teremos aqui barrilete, né? Teremos pouca tubulação, porque nessa laje aqui que nós teremos, ó, estou no forro, tá? Que nós teremos aqui o nosso reservatório, talvez um boiler aqui, e aí eu tenho que lançar essas cargas, só que eu vou lançar essas cargas depois com outro comando. As lajes que eu for lançar agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, em laje, coloco aqui dados atuais, muito parecido com viga, com pilar. Ó, a laje, o número inicial é 1, né? Ó, laje 1, a posição está livre, seção e carga. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só, eu vou lançar aqui, eu vou colocar uma aula para vocês depois separado, com uma tabela de laje treliçada, tá? Eu vou primeiro fazer o lançamento, mas para laje forro de edificação desse porte, geralmente a gente trabalha com uma laje, uma beta 12. O que é isso? Eu tenho o meu bloco, atenção aqui nessa figura aqui, ó, tá pequenininha, mas prestem atenção no TQS aí na versão de vocês. O que nós temos aqui? Nós temos uma altura de bloco, ou de lajota, ou de EPS, que é um elemento inerte. Ele é um elemento apenas para enchimento. Como é que funciona aqui? Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir aqui, dar um print nessa imagem e aumentar, que acho que ficou melhor, né? O que nós temos aqui então? Ó? Nós temos aqui a lajota ou EPS, e aqui nós temos um elemento inerte, que é só para não preencher de concreto, tá? Então aqui, ó, esse elemento ele vai ter 8 e depois eu tenho uma capa de 4 centímetros de altura para a minha laje. Qual que é o elemento estrutural da minha laje, pessoal? A nervura. Isso daqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Por se tratar de uma laje forro, geralmente a gente utiliza, ó, EPS aqui unidirecional e eu vou colocar esse daqui. Ó. Primeiro, ele deu essa mensagem por quê? Coloca a altura da capa de 4 centímetros, que é a altura mínima, principalmente se colocar eletroduto ali embutido na laje, hein? Então, ó, 4 centímetros de capa, tá? E eu vou usar esse aqui, ó, que é um EPS. Poderia utilizar lajota? Poderia. Nesse caso aqui eu vou lançar com um EPS. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho, ó. O que esse EPS tem? Ele tem uma largura de 40 e ele tem 1,20 aqui de comprimento, tá? 8 de altura, 1,20, 8 de altura, 40 de largura e 1,20 de comprimento. Então eu vou utilizar essa laje. E aqui, pessoal, carga distribuída, que carga que eu vou utilizar? Ó, eu vou utilizar justamente essa aqui de barrilete. Por quê? Porque ela tem aqui uma carga permanente, uma primeira carga permanente de 0,05 tonelada-força por metro quadrado. E aqui, ó, ela tem uma carga variável de 0,10. Essa é a carga que eu vou utilizar. E eu estou um pouquinho acima, aqui até. Estou indo a favor da segurança, tá? Estou indo um pouquinho acima do que essa laje realmente vai ter.
Porque eu não vou ter barrilete aqui em todos os trechos, né? E ela também vai ser uma laje que vai ter depois uma cobertura de telhado. E eu vou lançar separadamente essa carga de telhado quando eu for lançar a carga de reservatório aqui para vocês. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Muito simples lançar laje, tá? Ó, eu coloquei os dados, é uma laje então EPS unidirecional, eu tenho 8 aqui de bloco, tem aqui a minha treliça e tem uma capa de 4 centímetros. Então agora eu vou inserir a laje, vou colocar aqui o botão direito do mouse, ou melhor, vou clicar com o botão esquerdo e agora ele pede o ângulo aqui principal, o ângulo da direção principal. O que isso quer dizer? Se eu colocar 0 ou clicar com o botão direito do mouse, a direção principal ficou essa. E atenção, pessoal, vigotas a gente apoia na direção do menor vão. Por que a gente faz isso? Porque os esforços são menores, né? Pela definição aí, vai calcular momento à mão mesmo, na continha de padaria, o vão vai estar ao quadrado. E a gente coloca a vigota na posição do menor vão justamente porque a carga é menor. Então aqui, ó, vou colocar Shift F2, vou clicar daqui até aqui para fazer uma diagonal. Quanto que eu tenho em X? 471. Quanto que eu tenho em Y? Não. 471 em X e 414 em Y. Então aqui está até menor, tá vendo? Vou conferir. Ó. Aqui eu tenho... Quanto que eu tenho aqui? 414. E aqui eu tenho 471. O que eu posso fazer para alterar? Vem aqui na laje, dá um duplo clique e aqui eu coloco, ó, vamos lá, na identificação, eu coloco o ângulo principal igual a 90. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o ângulo aqui, ó, nessa direção e agora a minha laje está apoiada com as treliças nessa direção aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lançar todas as lajes, tá? Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa. E depois eu volto para poder colocar as nervuras. Ó, eu vou colocar aqui inserir laje. Essa daqui, o menor vão, tá claro que é nessa direção, né? Clica com o botão esquerdo, clica com o botão direito ou digita Enter, que ele clicou na direção 0, ó. 0 graus 90. Aqui, eu vou clicar com o botão direito para chamar o comando, vou clicar com o botão esquerdo para identificar o vão e vou colocar 90. Vou digitar. O que ele fez? Ele colocou nessa direção. F4 em cima do símbolo para trazer ele para cá. F4 ele vai mover, né? Botão direito, vou clicar aqui e vou clicar com o botão... Opa! Inserir laje. Vou clicar com o botão esquerdo, botão direito e ele trouxe para cá. Ó, vou clicar de novo. O que ele fala? Ó, defina um ponto sobre a laje. Sempre, hein? Canto inferior esquerdo. Até que essa está aqui fazendo as perguntas para a gente e nos orientando. Clica. Ele quer agora a direção principal. 0, porque é nessa direção aqui. Todas agora acho que serão nessa direção, né? Sim, ó. O que eu posso fazer? Botão direito, repete o comando. Botão esquerdo, pega o pano de laje. Botão direito, direção 0. Botão direito, esquerdo, direito. Direito, chama o comando. Esquerdo, lança a laje. Direito, confirma a posição das nervuras, das vigotas. Direito, esquerdo, direito. Pessoal, todas as lajes aqui foram lançadas, tá? E agora, o que nós temos aqui, ó? A laje lançada aqui. Dá um duplo clique, confirma se as cargas aqui estão todas como barrilete. E é assim que a gente lança a laje. Vamos fazer o seguinte? Só tem mais uma para lançar, né? Vamos lançar lá no reservatório também, ó. O que eu vou fazer? Eu vou inserir laje, lembrando que essa laje aqui, ele é a laje da tampa do reservatório, tá? Não é a laje onde eu vou apoiar. Então, ó, cliquei aqui, botão direito, ele colocou, opa, colocou em duas direções, inserir laje. Deixa eu vir aqui em dados atuais. Tá vendo? Ele pegou laje maciça por algum motivo. Eu lancei laje maciça ali não, né? Não. Vamos lá de novo aqui, ó. Reservatório, dados atuais. Vou colocar aqui treliçada, EPS unidirecional. A capa tem 4 centímetros, unidirecional. E é esse aqui, ó, H840 1,20. Vou clicar com o botão esquerdo, botão direito, opa, inserir a laje, na verdade, esquerdo, direito. Pronto. Olha aqui no 3D como é que ficou. Vamos dar uma olhada aqui no 3D? Olha só, pessoal. Nossas lajinhas todas lançadas. E até a próxima aula. Um grande abraço.